Salve Podvetters, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Juan Paim e hoje eu falo diretamente de Florianópolis, aqui do Congresso Brasileiro de Cirurgia Veterinária. E eu estou aqui com o meu lado com o professor Carlos, tá? A gente vai fazer um podcast bem interessante, bem bacana, porque ele é um dos pioneiros aí de trazer a técnica de eletroquimioterapia para o Brasil. Então ele vai comentar um pouco para nós sobre como é que foi isso aí. E o seguinte, eu tenho um pedido muito importante para vocês, tá? Que é o seguinte, se inscrevam no meu canal, tá? Tem um botãozinho escrito aí embaixo, inscrever-se. É muito importante para que a gente leve o exemplo desses profissionais que a gente traz aqui para entrevistar para mais pessoas. Então, se inscreve no nosso canal e deixa o joinha, tá? Aperta o gostei aí, porque é muito importante para mim. Beleza? Professor, te apresenta aí para mim e para o pessoal que não te conhece ainda, para a gente iniciar. Legal. Bom, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui, né? A gente está no congresso de cirurgia, então envolve muitos profissionais e é a área que eu trabalho também. Então, eu sou professor de patologia cirúrgica, eu dou aula na Universidade Paulista, lá em São Paulo, na Unip, há bastante tempo, né? Então, quase 30 anos já na Unip, né? Eu trabalho com a parte de eletroquimioterapia já há um tempinho e fiz a minha especialização entre mestrado e doutorado. Quando foi o doutorado já voltado para a eletroquimioterapia, né? Já estava mais ou menos já estava caminhando a eletroquimioterapia e já Interessante. foquei um pouquinho mais nela, né? E o que te chamou a atenção, assim, o que tu achou interessante, assim, como que tu se apaixonou pela eletroquimioterapia? Olha, essa história é uma história meio maluca, assim, mas é verdade, né? Eu sempre trabalhei com equinos, então, durante muito tempo, aí, 15 anos ou mais, trabalhei especificamente com equinos. E um dia, eu indo para a faculdade, eu ouvi no rádio um jornalista, que era o Heródoto Barbeiro, e ele gosta de cachorro e tal, e ele é budista, e começou a falar algumas coisas sobre técnicas orientais, e ele falou alguma coisa que parecia eletroquimioterapia. Eu estava indo para a faculdade, quando cheguei na faculdade, tempos modernos, vamos dar um Google, né? E apareceu no Google, eu falei, isso é legal, né? E aí eu tinha alguns tumores em cavalos, que era difícil de tratar, nada responde muito bem. Falei, será que isso dá para aplicar em cavalo? Aí comecei a pesquisar, não tinha nada, não tinha equipamento, e aí então me juntei com um grupo de engenheiros e físicos, e aos pouquinhos a gente foi desenvolvendo equipamento para tentar fazer essa aplicação em cavalos, né? Sim. Então isso já vai, sei lá, uns 17 anos, alguma coisa assim, desta ordem, né? Então tudo começou com cavalos e uma notícia, né? Uma entrevista, na verdade, que eu vi na rádio, né? Indo para a faculdade. História meio absurda, mas é real. Não, mas eu acho que É real, com várias é real. pessoas assim, às vezes tem aquele insight assim de querer buscar alguma coisa, né? Mas tu tinha me comentado que não gostou, não sei se não gostou ou quis trabalhar com pequenos, enfim, como é que foi a parte de mudou de equinos para atuar mais com essa técnica? Se tu gostava de equinos ou não gostava, ou foi pela questão da oportunidade de poder trabalhar com essa técnica em pequenos, como é que aconteceu essa mudança? Essa mudança, assim, ela não foi planejada, né? Então, eu gostava, na verdade, eu gosto de tudo na veterinária, né? Eu gosto de tudo. Gosto de ornitopatologia, imagina, não é nem normal gostar disso, né? E aí, eu trabalhava com os cavalos. E tive esse problema que eu falei desse tipo de tumores, né? Então, fiquei lá 2 anos desenvolvendo o equipamento e tal, e voltado para cavalo, voltado para equinos, né? Eu tinha muita proximidade com o pessoal da Polícia Militar, com a cavalaria montada, com o pessoal do policiamento montado, né? E lá eles tinham muitos problemas desses. Legal, vamos tentar fazer isso. E aí, o que eu te contei, depois de todo o equipamento feito e tal, fui aplicar, não deu certo. Não deu certo, pô, aí desanima um pouquinho. Sim. Aí nessa mesma ocasião, na faculdade, apareceu um cão, um Weimaraner, com um tumor na região palpebral, e aí foi aplicar e deu super certo. Falei, nossa, que bacana. E aí veio o segundo cão, o terceiro, o gato, e veio assim.
Eu fui me deslocando de maneira natural, né, para essa parte de pequenos animais e a oncologia. Certo. Então não foi uma coisa assim, nossa, eu cansei de trabalhar com equino Sim. e vou trabalhar agora com pequenos. Não houve isso. Não houve um ponto que foi uma transição. Foi acontecendo, né? Acontecendo de maneira muito natural e sem trauma. Sim. Né? Sem trauma. Não, só eu odeio. Não. Gosto muito deles. Certo. É que assim, o volume, o número de animais que apresentam tumores, neoplasias, em equinos é infinitamente menor do que cão e gato, né? Eu acho que essa humanização que a gente fez, o controle de outras doenças, né? Doenças parasitárias, doenças infecciosas, certo. A gente melhorou a nutrição e os nossos pets foram vivendo muito, né? Muito, né? Quando eu era aluno da graduação, a gente falava assim, quanto tempo vive um gato? Não sei, porque gato não morre, gato some, né? Desapareceu, né? Sim. E agora a gente vê gatos com 21, 23 anos, né? A minha gatinha, eu fiz eutanásia com 19 anos. Uma gatinha persa que, na melhor das hipóteses, vive 14, né? Então, vive muito. E aí não tem jeito, né, Romano? Então, vai vivendo muito como na gente, a probabilidade de ter câncer é muito maior, né? E cavalos, eles têm comumente, poucos tipos de neoplasias. Sim. Praticamente só 4. Cães, eu precisaria de mais mãos para contar o número de tumores, né? Sim. Então, a casuística é muito grande, demanda muita coisa e foi fluindo nesse sentido. Eu acredito que tem uma questão também, e aí tu pode comentar um pouco, essa questão de nos pequenos tem, como tu bem falou, o laço afetivo, enfim. Isso é importante. Os animais de grande porte, normalmente não é tão frequente essa questão do laço afetivo, né? Então talvez isso pode ser um ponto de... Eu acho que esse é um ponto super importante mesmo, né? Na medida que a gente foi, de certa forma, humanizando, né, nossos companheiros, eles deixaram, por exemplo, de ser animais de fundo de quintal, né, animais que eu alimentava, ele vinha para minha casa e saía. E passou a entrar em casa, dormir na cama, né? E eles passaram a ser tratados como membro da família e muitas vezes como filhos, certo. Né? Certo. Então, para filho, não há limite de onde a gente vai, né? Então, passou-se a seguir com tratamentos de maneira muito mais ampla, né? E mais intensa do que nos grandes animais, nos equinos, né? Então, se você apresenta um determinado tumor num cavalo, a primeira ou uma das coisas mais importantes que vão lhe perguntar é quanto custa, né? Se você vai apresentar isso num animal de companhia, a pergunta é, ele vai ficar curado? Então, a preocupação é distinta, né? E aí isso possibilitou que a oncologia nos últimos anos em animais de companhia crescesse de uma maneira muito grande, né? O volume de conhecimento, uma série muito grande de simpósios, encontros e congressos, juntou o número de profissionais e aí o conhecimento ele é exponencial, né? Então, junta com um do outro, então se fez, né? Quando eu era aluno, existia um quimioterápico. Hoje a gente tem uma gama de quimioterápicos, temos radioterapia, né? Os meios diagnósticos também melhoraram muito, né? E aí passou a empregar muito mais, né? Curiosidade, qual que era? Vincristina. A vincristina que se utilizava, porque praticamente a gente diagnosticava 2 tumores, né? Tumor de mama, que continua tendo essa incidência muito grande, e o TVT, né? O tumor venéreo transmissível, né? Que era muito comum, que tratava com vincristina, né? Hoje o rol é imenso, né? É imenso, muito próximo. E aí a eletroquimioterapia entrou nisso, com mais uma ferramenta no arsenal, né? Era isso, desculpa te Imagina. interromper, era isso que eu ia perguntar para ti. Primeiro, a questão da coragem, né? Porque tu comentou bem da história, né? Como é que foi, mas eu acredito que para tu passar do ponto de, nossa, gostei disso aqui, agora vou botar isso aqui em prática, tem o espaço é grande, né? Como é que foi isso aí para ti? Como é que tu, de fato, começou a fazer isso? E a busca da técnica, de fato, como é que foi essa trazida para cá para o Brasil?
eu costumo falar para meus amigos, eu não sou destemido, né? Eu não sou destemido, então eu vou fazer aquilo baseado em alguma coisa. Então, já tinha na Europa um desenvolvimento dessa técnica, né? Em países que a gente não está muito habituado a ouvir. Então, a Eslovênia, por exemplo, a Eslovênia é meio berço da eletroquimioterapia. Sim. E ela é voltada para humanos, né? Uma coisa que a gente não fala no Brasil, né? Voltada para humanos. Então, aquelas situações de pacientes senis, que a cirurgia vai ser muito mutilante, que o estado geral deles não comporta uma quimioterapia tradicional, uma radioterapia, então veio vindo. Então, o que aconteceu? A eletroquimioterapia, então tem toda essa parte elétrica, são parâmetros elétricos, né? Então, trouxe esses parâmetros para usar aqui. Então, eu me senti à vontade no sentido que eu estou fazendo. Tem respaldo científico, né? E outro ponto que também dá um certo conforto é estar dentro de uma universidade, né? Então, a gente consegue fazer procedimentos em comum acordo com o tutor. Olha, essa é uma técnica nova que a gente está empregando. Geralmente o público que frequenta, né, os tutores que frequentam a universidade, eles aceitam isso com muita tranquilidade, porque eles estão, de certa forma, até buscando isso. Né, procedimentos novos, outras técnicas, então isso facilita. Se, por exemplo, fosse em clínicas particulares, talvez até não tivesse desenvolvido tanto, né? Mas o fato de estar dentro de uma universidade, isso também dá um respaldo maior. Então a gente pode desenvolver projetos de pesquisa, né? Foi bem interessante até. Eu tive uma aluna que ela se interessou pela técnica e ela fez o trabalho de conclusão do curso. Lá quando começou os primeiros, e ela não conseguiu ver a técnica sendo aplicada. Então, quando ela fez o trabalho de conclusão dela, foi baseado no que tinha na literatura, ela não conseguiu ver os resultados, né, que foram aparecendo mais para frente. Então, o primeiro relato que a gente tem aqui da utilização é um TCC de aluno, né? Então, às vezes os alunos falam, vou fazer um TCC para me formar. Não é isso. Não é isso, a gente consegue fazer coisas bem legais, né? Bem legais. Então, veio vindo nesse sentido. Também eu acho que a questão da paixão por aquilo, de admirar aquilo, querer buscar. Tu recorda alguns elementos, tanto que em ti como na aluna que tu comentou, assim, em relação à técnica ou em relação a essa paixão mesmo de atuar nessa área? O primeiro ponto que eu ressalto nela é assim, comprometimento. A primeira coisa é comprometimento, né? E é uma coisa muito legal, porque à medida que você vai estudando e você vai tendo um embasamento, assim, dá vontade de estudar mais. Dá vontade de estudar mais. Você fala, nossa, eu estudei tanto e não sei nada. E cada vez vai dando mais essa sensação. Então, isso vai dando uma vontade muito grande, né? Tu quer comer cada vez mais. Exato. E você vai descascando uma cebola para ver o que tem dentro, né? E dentro da cebola tem cebola, né? E se isso não acontece? Por exemplo, tu está em alguma área que isso não acontece. Mas aí não flui. Aí tu... não, vamos desviar para outra linha. Então, tem que fluir. Era uma pergunta que eu ia fazer para ti. Como que na tua avaliação a gente encontra uma área que a gente deseja atuar? Porque hoje a gente tem muitas aí, né, opções, e tem alunos que não gostam de poucas coisas, tem alunos que gostam de muitas coisas, né? E para essa pessoa se encontrar, o que tu acha, assim, na tua avaliação, que são os caminhos, assim, que ela pode fazer, alguns indícios, né, que podem deixar isso mais claro para a pessoa que quer encontrar algo que ela deseja fazer aí para o resto da vida dela? Olha, eu acho que aquela pessoa que não sabe muito bem o que quer fazer e está fazendo um monte buscando, ela tem mais chance do que aquela que é focada naquele ponto desde o início. Então vamos pensar assim, eu lá na minha graduação eu quero fazer oncologia, então eu quero fazer oncologia. Aí num determinado momento você se depara, por exemplo, com a eutanásia. Então você tem que fazer a eutanásia. E você não consegue fazer. Isso é uma característica, não está certo, não está errado. É uma característica. E aí você percebe, não, mas no dia a dia na oncologia, eu vou ter que conviver com isso. Aí daquela angústia, eu não consigo fazer isso.
mas então eu não tenho mais nada para fazer. Certo. E aquela pessoa que teve um conhecimento de várias áreas, ela consegue falar, não, mas aquilo também era legal, né? Aquilo ali, então ela vai, sei lá, ela está voltada lá para a cirurgia e vê, de repente ela repara que o procedimento anestésico é muito bacana, é extremamente técnico, né? E envolve, talvez, intensivismo junto, que a anestesia vai tudo bem, mas de repente não vai tudo bem, né? E precisa, nossa, é legal isto, né? Então, existe essa possibilidade, porque ela conhece mais coisa, né? Mais coisa. Eu, quando converso com um aluno, quando tem essa possibilidade, eu falo assim, olha, vai fazer estágio, vai conhecer fora da universidade, porque tem várias maneiras de você ver a mesma coisa. Então, um procedimento que está na universidade, ok. Um que às vezes é fora, não é errado, é diferente. Uma mesma maneira de fazer. Então, tudo isso que abre horizonte, eu vejo com bons olhos, né? Isso é importante também para a formação do senso crítico. Exato. Vai ver várias coisas e aí você vai formar isso. O que eu acho melhor? O que eu acho mais correto? É naquilo que vai caminhar. E se você focar muito cedo, eu acho que você tem um risco de se decepcionar. Se decepcionar. Mas um ponto importante também é que essa escolha, né, a própria escolha da profissão, né, a gente tem que escolher uma determinada graduação muito jovem. Muito jovem, você vai entrar na faculdade com 18 anos, entrei com 17 anos, né? Hoje eu vejo meu filho com 16 e falo, nossa, não tem ideia do que ele quer fazer. Então a gente que é meio obrigado pela sociedade a fazer isso. E a gente carrega, ou alguns carregam, um sentimento que não pode haver mudança. Não pode haver mudança. Eu escolhi aquilo. Não pode trocar mais. Não pode trocar nem de carreira, nem da área que ele escolheu dentro daquela carreira. E o que não é real. Não é real. Não é pejorativo. Né? E a pessoa pode ser muito mais feliz numa outra área. Né? Então, essas coisas não são definitivas. Eu gosto de conversar aí com os alunos. Abra o máximo possível para você ter mais respaldo para escolher. Mas essa escolha não tem que ser definitiva. Né? Você pode optar por outras e de repente você vai descobrindo, né? Nossa, isso é legal. Né? Por exemplo, na oncologia, até com essa parte de humanização, por que acontece? Na veterinária é muito interessante isso. Né? Você é o pediatra e o geriatra do mesmo paciente. Porque o ciclo de vida é muito curto. Então, você cuida do filhotinho, faz a primeira vacina dele, e você vai vê-lo lá na frente. Né? Então, com 12 anos, pega um animal um cão de uma raça grande, gigante, 12 anos ele é muito senil. E você fez a primeira vacina nele. Né? Então, muda o enfoque. Né? E é o que acontece com o tutor. Com essa coisa dele trazer para a família, e se tornou filho, inverte a ordem natural das coisas. Porque a gente está preparado para perder os nossos pais, não os nossos filhos. Então, a perda de filho, felizmente, eu espero nunca ter, mas não pode haver dor maior. Então, os tutores, eles carregam isso de uma maneira muito intensa, né? E aí, hoje está ocorrendo, em função disso, por exemplo, a parte de acompanhamento psicológico desses tutores, né? Então, vários colegas estão se especializando numa área de atendimento psicológico, porque na hora, sei lá, que você tem que dizer que não vai obter cura ou você vai preconizar a eutanásia, você vai ter que dizer isso de uma maneira, né, no mínimo humana, né, no mínimo humana, vai respeitar isso dele. Então, olha como as coisas vão acontecendo, né? Antes só tínhamos cirurgia, hoje passamos a ter oncologia, hoje tem o Psiconvet, que trabalha com a psicologia, até com o respaldo de psicólogos mesmo, estão se agregando para tratar isso. Então, às vezes tem mudanças naturais, que a gente não deve ver com maneira culposa. Nossa, eu fracassei nisso, estou... Não, tem nada uma coisa a ver com a outra. São mudanças que vão acontecendo. Né? Exato. E aí a gente cai num ponto que são as habilidades, né? E aí eu queria perguntar para ti, tu já comentou essa questão da inteligência emocional, da saúde mental, né? De saber encarar esses momentos um pouco mais difíceis que a oncologia acaba
propondo, enfim, né, nas suas circunstâncias ali, o que tu acha, na tua avaliação, na tua experiência, tu como professor, né, que forma alunos, enfim, na tua perspectiva, quais habilidades que tu acha que o aluno, o profissional, ele precisa ter para encarar esse desafio? E, além disso, que habilidades que o mercado, né, os clientes, enfim, eles buscam em relação à oncologia, a parte cirúrgica, esses relacionamentos todos. Como é que é essa dinâmica? Não é simples, né? Sim. Então, hoje, assim, o conhecimento que existe, ele é muito grande, né? Ele cresce de uma maneira impressionante. Então, o que hoje é verdade, amanhã não pode ser. Então, a gente deve, na minha opinião, seguir com aprendizados de maneira contínua. Isso não tem fim. Então, não é porque a pessoa se formou que eu tenho todo o conhecimento do mundo e eu não vou mais me aperfeiçoar. Então, no mundo de hoje, nessa era digital, o que hoje é verdade absoluta, talvez amanhã não seja. Talvez amanhã esteja obsoleta. Ou seja, a gente necessita de uma atualização constante. Então, a participação em eventos, em associações de classe, para esse aprimoramento contínuo, é muito importante. Aí, quando a gente joga isso em relação aos tutores, isso também é verdade para eles. Então, certo. Muitas vezes, às vezes acontece isso, eu entro numa clínica e passo na recepção, eu percebo, digamos que tem 5 pessoas, uma olha para você e sorri, porque ela já pesquisou tudo a seu respeito. Quando você entra ali, ela já sabe tudo a seu respeito, sim, porque a informação está disponível. Então, seria muito desagradável se essa pessoa trouxesse informações a respeito do seu paciente que você não sabe, porque a informação está disponível hoje. Sim. Né? Então, essa atualização deve ser constante, né? E aí o outro ponto em relação a isso, a gente fez a veterinária porque a gente gosta dos animais, não tem outra coisa na minha percepção que seja diferente disso, né? Infelizmente, a veterinária não tem muito prestígio na sociedade, talvez muitas vezes a remuneração não seja justa, mas a gente faz porque a gente gosta dos animais. E principalmente na oncologia, a gente não pode olhar um animal como um tumor, né? Então, olha e fala, esse cão é um melanoma. Ele não é um melanoma, ele está com melanoma. Então, eu tenho que ver ele como um paciente todo. Então, também, na minha opinião, às vezes a gente tem tratamentos que seriam perfeitos. Então, por exemplo, eu tenho um determinado tumor no membro. Qual seria a melhor forma de tratar isso, teórica? Amputando, resolveria esse tumor. Mas esse cão é idoso, ele tem sobrepeso, ele tem problemas articulares. Então, assim, eu posso propiciar mais vida para ele, mas com que qualidade de vida, né? Qualidade. Então, esse é um ponto muito importante para a gente. A gente tem que olhar o todo, e não aquela doença especificamente, né? Então, cada vez que a gente vai tomar uma decisão em relação ao que a gente vai fazer, a gente tem que pensar no todo. A gente tem que pensar no ambiente que ele vive, a gente tem que pensar na família que alberga ele, né? Então, às vezes a gente tem, isso infelizmente é comum, assim, casais idosos que, sei lá, o cachorrinho era da senhora e ela falece. E aí todo assim, o contato, aquele sentimento, o marido dela coloca nele. Então, assim, a gente precisa entender isso, precisa entender. Sim. Então, para que cause conforto e tudo mais, né? Então, na minha percepção, toda vez que a gente for tratar, principalmente no paciente oncológico, a gente deve ter um tripé. Esse tripé dor não é aceitável. Dor não é aceitável. Então, a gente não pode manter esse paciente com dor. A gente vai tratar o que for necessário para ele não ter dor. Certo. Na minha opinião, ele deve se alimentar por vias naturais, né?
Então, por exemplo, manter um animal sondado, que precisa receber essa alimentação parenteral, internado de uma doença que não vai ter cura, perde o sentido, porque ele está estressado, ele está longe da família, então não é confortável, né? E o outro é que tenha convívio com a família. Então não adianta ele estar sedado no canto da sala, não tem dor, eu passei uma sonda. Para que serve isso? Talvez na medicina humana isso pode ser considerado. Na medicina veterinária eu questiono. Então, se um desses pontos, desse tripé, falha, eu acho que está na hora da gente reconsiderar o que a gente vai fazer, né? Então, tem que ver o contexto geral. Tem que ver os tutores, tem que ver o ambiente que ele vive, as condições que ele tem e olhar o paciente de forma mais ampla, né? Mais ampla, inteiro. E não a doença focal, né? Não a doença focal, né? Porque essa ela é um pedaço da história. Certo. Ela não é a história inteira. Né? Legal. E agora também fazendo uma análise um pouco mais ampla, assim, analisando os profissionais de cirurgia, de pequenos animais, enfim, os veterinários, o que tu analisa que falta de habilidades assim para a gente dar um próximo passo, para a gente evoluir ainda mais? Já teve muita coisa que evoluiu, enfim, mas para evoluir ainda mais, o que tu acha que está faltando assim para que esses profissionais se desenvolvam ainda mais? Eu acho que a gente aproveita pouco da medicina humana. Eu acho que a gente aproveita. Então, eles estão pelo menos há 10 anos à nossa frente. Então, muitas dessas técnicas que são utilizadas na medicina humana, elas estão prontas para que a gente as absorva, porque o modelo é animal. Sim. Então, antes de ter sido colocado para utilização no mercado humano, digamos assim, certo, foi testado em animal. E a gente não aproveita isso, né? Então, eu acho que a gente ganharia muito tempo se a gente conseguisse estabelecer essa relação com a medicina humana. Se eu não falar medicina humana, meus filhos falam. Como é que você fala que vai tratar humano? Porque tem essa terrestre, né? Sim. Como se fosse assim, mas é essa relação que a gente tem. Então, eu creio que a gente daria um salto. E como, assim, se aproximando mais dos profissionais? Procurando, exatamente, procurando, né? A gente fica no nosso mundo, eles ficam no mundo deles. A gente deve fazer essa aproximação. Certo. Olha, voltando um pouquinho da eletroquimioterapia, né? Que eu falei lá que nos países mais do leste europeu é muito empregada essa técnica já há bastante tempo e veio caminhando para cá. Então, por exemplo, na Espanha, eu não sei o nome, mas seria pago pelo SUS local. Sim. Então, o Serviço de Saúde Público emprega essa técnica, né? E a gente aqui no Brasil não tem na medicina humana, né? Isso não acontece. Sim. E agora, na verdade, já há uns 3 anos, a medicina humana começou a se interessar por essa técnica e inverteu. O conhecimento está indo da veterinária para a medicina humana, né? Recentemente teve a primeira paciente, uma senhora bem velhinha, Dona Luísa, com carcinoma aqui no rosto, ela tem 92 anos, não dá para fazer radioterapia, a cirurgia seria mutilante, ela não suportaria uma quimioterapia e fez eletroquimioterapia. E assim, todo o trabalho de esclarecimento e condução foi veterinário, né? Então, porque houve uma interação. Então, um buscou o outro, né? Um buscou o outro e não tem demérito nenhum nisso. Então, eu acho que essa associação deveria existir mais, né? Deveria. Claro. Então, nos cursos de especialização, senso estrito, de mestrado, doutorado, por que não utilizar instalações dos outros, né? Por que não fornecer? Então, acho que isso a gente ganharia muito. A gente já ganhou muito, né? O conhecimento que nos últimos anos é uma coisa fantástica, né? Fantástica. Outro dia, minha cachorrinha, a Margot, ela teve uma fratura na região de radiúna e eu levei para um ex-aluno, inclusive, trabalha muito bem com ortopedia, e levei para ele, né? E eu fiquei impressionadíssimo com a qualidade da técnica. Então, colocou em cima da mesa, usou um raio-x digital, na hora apareceu no monitor, vou falar de maneira grosseira, mas ele reduziu a fratura de maneira digital, pôs o osso para cá, com o mouse, pôs para lá, reduziu a fratura aqui, pegou do lado, uma escalinha, puxou as placas com o mouse, essa sim, essa não, pôs, apareceu a escalinha dos parafusos, esse sim, esse porque está pronta lá.
Então, com uma qualidade sensacional. Né? Eu falei, nossa, se um dia tiver problema ortopédico, eu vou nele. Eu não vou no médico. Então, porque veio isso na medicina humana. Né? Então, acho que essa aproximação a gente ganharia tempo. Claro. A gente vai chegar lá, só que chegaria mais rápido. Chegaria mais rápido. Seria muito legal essa aproximação. Eu estou tendo a oportunidade na eletroquímica de virar ao lado, né? Então, trazer o que a gente está fazendo para a medicina humana, né? No Brasil. Fora já é feito e está sendo muito legal. A experiência é muito legal. Com certeza. E em relação a características, assim, o que tu acha que não pode faltar no médico veterinário de pequenos animais? O que tu acha algumas características assim que são imprescindíveis para que as coisas aconteçam bem? A primeira coisa é conhecimento, não tem como, né? Tem que ter conhecimento, isso aí, sem isso a gente não sai disso, né? Eu costumo também dizer para os meus alunos que deveria existir uma matéria obrigatória na faculdade chamada bonsensologia, né? Porque o bom senso, a gente faz muita coisa. Se a gente parar para pensar e pensar com bom senso o que a gente está fazendo, a gente caminha bastante, né? E outro ponto importantíssimo que a gente, de certa forma, já conversou, é ter humanidade, né? Ter humanidade com o paciente, ter humanidade com o tutor, né? Antigamente, quando eu era mais novinho, a gente chamava de proprietário, né? Hoje tem esse conceito, ninguém é proprietário da vida, nem passou a ser o tutor. Então, ter humanidade também com o tutor, né? Então, eu pensaria nisso, né? Conhecimento, bom senso e humanidade. Humanidade com eles. Né? Interessante. Não sei se tu tinha mais alguma consideração, alguma coisa, senão eu parto pro final. Eu sempre faço umas perguntinhas no final. Vamos lá. Eu quero fazer para ti também aí. A primeira delas é, o que é sucesso para ti? O que é sucesso? Ele está muito longe de ser um fato econômico, né? Então, o sucesso é quando você está feliz com o que você está fazendo. O sucesso é seu, não é para os outros olharem para você. Você carregar aquilo. Então, se você está fazendo alguma coisa que lhe traga a felicidade, você chegou no sucesso. É interessante. A gente já comentou um pouco sobre essa parte das características e tal. Gostaria de que tu falasse assim, alguma inspiração que tu teve na veterinária, algum mentor, alguma pessoa que te ajudou, ou só tu tinha uma admiração, mas que de certa forma te inspirou para tu alcançar os teus objetivos? Olha, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas professores. Eu acho que tem professores que desviam totalmente um aluno de uma área, né? Então, professores inspirados, professores que amam o que fazem, eles inspiram também. Sim. Eles inspiram. Então, já vi colegas até de turma que pensavam numa determinada área, foi trabalhar com suinocultura por conta de uma aula. Uma aula que me inspirou. Então, professores. Eu tive professores que inspiraram, né? Vou citar um professor, Antônio Matera, que faleceu de Covid, né? E que me deixou muito mal. Mas era uma pessoa que você olha e fala, nossa, eu gostaria de ter parte disso, né? Pessoas que você admira. Sim. Então, professores. Um livro que tu leu, tu gostaria de indicar, assim, tirando os de veterinária, alguma coisa mais pessoal, assim, o que tu indicaria? Eu vou falar, não é de veterinária, mas é de medicina geral. Sim. Chama alguma coisa como Imperador de Todos os Males, né? É um livro que conta a história do câncer. E você vê o empenho de pessoas fantásticas, né? Toda essa história de como essas pessoas se envolveram, como elas buscavam algo mais, né? E tem uma frase nesse livro que me marcou ainda mais quando a gente saiu da pandemia, né? Sim. Então, nunca houve na história da humanidade mudança do curso de uma doença senão pela prevenção. Certo. Então, enquanto a gente tratar alguma coisa, a gente seca gelo. Se a gente não prevenir, a gente não vai para lugar nenhum. Então, pensa numa doença. Ela foi controlada quando ela foi prevenida.
né? Câncer de pulmão, câncer de bexiga. Então, nos nossos animais branquinhos expostos ao sol constantemente, né? Animais expostos a agrotóxico, cadelas que recebem progestágenos para não engravidar. Quanto a gente prevenir isto, a gente vai ficar secando o gelo. Sim. Então, para sempre, temos que prevenir, temos que prevenir. A última pergunta é o seguinte... Tenho medo, então. Essa é um pouco mais, um pouco mais difícil. Se tu pudesse mandar uma mensagem para todos os veterinários do Brasil, o que tu falaria? Nossa, essa é complicado, né? Essa é complicado. Eu falei. Assim, primeiro, sem dúvida nenhuma, estude, né? Estude, né? Estude mais que isso, estude línguas, né? Estude aquele conhecimento específico. Então, primeira coisa, estude, né? E descubra a área que você ama, né? Esta é que você tem que fazer, descubra, mesmo que não seja eterna, mas descubra a área que você ama. Essa aí que você vai ser bem sucedido. Show de bola. Não sei se tem mais alguma consideração, quer deixar algum recado? Tenho, rede social de vocês, enfim. Tenho, sim. A rede social, eu sou bem ruim nessas coisas, né? Não trabalho muito bem, não sei nada. Tem a minha página, que é Professor Carlos Brunner, lá no Instagram, muito voltado para essa parte de eletroquimioterapia, né? Voltado a isso, mas minha consideração final é muito obrigado pela oportunidade. Né? Muito bacana a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Legal, eu que agradeço por aceitar o convite. Enfim, a gente se encontrou aqui e deu certo para a gente trocar uma ideia. Para mim foi um prazer muito grande de aprender muitos ensinamentos e muito interessante. Obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? Não esquece de deixar o like aí e até o próximo episódio. Tamo junto, é só começo. Valeu!